Por isso esse projeto é intrinsecamente arquitetado para a nossa evolução. Em prol desse projeto universal extraterrestre que nós temos hoje aqui. Esse supercomputador que você tem, isso muda toda a estrutura, toda a etericidade do nosso ser. Uma guerra falsa, como aquela da Ucrânia e da Rússia, que na verdade é uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia, uma falsa bandeira, que na verdade é tudo uma arapuca para pegar a ti e a mim para que essa energia não chegue a 80%. A gente vivenciou em planetas mais avançados. Mas e por que eu não tenho esses conhecimentos? Por que eles não afloram em mim? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast. Hoje, na presença do nosso querido Henrique Gasparetto, nós vamos falar sobre a manifestação operacional da fonte criadora e os assuntos que rodeiam este tema, que é de muita importância que a gente saiba, que a gente converse sobre, que a gente aprenda e passe a utilizar esses conhecimentos, porque a fonte criadora, o universo, Deus, da forma como a pessoa gostaria de chamar, ele se expressa dentro de uma dinâmica, dentro de um padrão. E onde quer que seja isso, seja neste universo, sejam em outros universos, a fonte criadora se expressa através de um padrão operacional, certo? E que se expressam em leis, né? Não deixam de ser leis, porque se o ser for não compreender estas leis, essa natureza da fonte criadora, se ele não compreender estas leis, né, a gente chama, ele vai atuar em desalinhamento com essas leis, em desacordo com essas leis, o que a gente pode chamar inclusive de um mal, porque o mal nada mais é do que a não compreensão das leis naturais, e atuar contra elas, ou seja, atuar contra esse princípio da fonte criadora, atuar contra a manifestação operacional do universo, de Deus, da fonte criadora. E o que acontece? Essas almas acabam se aprisionando através das suas autorresponsabilidades que elas criam perante a fonte criadora, perante as leis universais. Elas se autorresponsabilizam pelos atos em desequilíbrio e, né, se tornam responsáveis pelos seus atos e vão colher o resultado da sua própria ação, da sua própria atitude. Então a gente vai conhecer a manifestação operacional da fonte criadora hoje, que é algo criado, né, por seres aqui para nós, é algo criado, desenvolvido. A nossa Terra, o planeta que a gente vive, essa nossa experiência, Matrix que muitos chamam, né, desenvolvida por seres altamente evoluídos do cosmos, que criaram essa matriz, esse projeto aqui onde nós habitamos, e ele é arquitetado para a nossa evolução em diversos campos, como nós vamos ver hoje. Gaspa, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pava, boa noite a todos, prazer imenso estar aqui com vocês. E esse assunto, ele é um assunto bastante interessante, porque ao longo da nossa vida nós estamos sempre querendo entender o que estamos fazendo aqui, qual o nosso papel, qual o objetivo. E como você estava falando, nós estamos numa escola. Todo o planeta, todo local, ele é uma escola. E aqui, agora, onde estamos, ele serviu de aporte para muitos seres que precisavam se alinhar, precisavam estar evoluindo dentro de algumas, como é que a gente pode dizer, algumas desconexões das leis universais, do que seriam os propósitos que regem o universo. Então, não é que as leis elas são quebradas, é que elas não são seguidas à risca. E isso acaba formando exatamente o que você estava falando, uma grade planetária que ela tem uma característica de deixar as pessoas, os seres que aqui encarnam, se sentindo um tanto perdidos, sentindo como se tudo tivesse um fim, um término, ou poderíamos até traduzir como se estivéssemos literalmente numa prisão, sem um norte de onde ir. E com o andar de tudo que nós vemos aqui, em meio à transição planetária, a todo esse aporte também de tecnologia, aporte de amorosidade, de benevolência de todos esses seres que estão fazendo as suas movimentações por aqui, nós estamos vendo essa grade toda se modificar, trazendo consigo essa assinatura da essência crística, da matriz crística que cada um de nós carrega dentro de si. Né, Gaspa, porque o que são, né? Quais são essas manifestações operacionais da fonte criadora? A gente pode pensar por Deus, por exemplo, né? O que a gente imagina por tudo que é o melhor, né? Tudo que é o bom, o belo,
a opulência, a prosperidade, né, o crescimento, a evolução, tudo que é bom, tudo que é do bem, tudo que é belo, é as qualidades operacionais desta fonte criadora. E por isso que eu digo que quando nós, ou qualquer ser do universo, não compreende os princípios harmônicos da fonte criadora, ele pode interagir de forma precipitada, inadequada ou ignorante, né, e ficar preso aos seus próprios atos, a responsabilidade que cada um tem, porque cada um também, a partir do seu arbítrio, tem sua responsabilidade. Então, quais são, né, as manifestações da fonte criadora? Tudo é como a gente pudesse pensar, né, Gaspar, a personalidade de Deus, da fonte criadora, qual seria? Tudo que é do amor, tudo que é do melhor, do mais. Por isso que o Gaspar sempre nos diz, né, que o amor é a verdade absoluta do universo, não é? Porque ele é tudo que não tem amor são as ilusões, por isso que nos fazem sofrer, porque a nossa alma dizendo que nós estamos com ilusões, né? E a gente vai continuar sofrendo até que a gente as abandone. Nós poderíamos fazer uma analogia, Pavor, de como nós estamos hoje aqui, e como nós estávamos, como nós estamos hoje e como nós estamos indo. Com um supercomputador, com uma ferramenta. Dá um exemplo assim, você compra um supercomputador com um grande processador, uma grande memória, uma grande capacidade de HD, uma conexão muito rápida de dados, tudo isso. Porém, você usa quase nada daquilo. Você está lá usando um programinha que ele poderia rodar num computador bem mais arcaico do que aquele. E quando a gente vai conseguindo subir um pouco a nossa frequência, nós vamos atingindo ondas, nos conectando, a gente chama isso até de transmutação e ativação do DNA, com situações que vão ativando esse supercomputador, onde ele começa aos poucos a ser usado na sua totalidade, e aonde nós vamos entrar diretamente nessa parte do sistema mental e emocional dentro dos nossos corpos sutis. Esse supercomputador seria a nossa estrutura encarnada aqui, física e sutil, de corpos sutis, a estrutura adâmica. Então, conforme nós vamos subindo, nós vamos nos conectando com toda essa estrutura, que são as tecnologias também que estão nos auxiliando a conseguir fazer isso, nessa conexão com as nossas partes, a gente chama muitas vezes até de matriz galáctica, matriz criogênica, matriz da fonte, que é as partes que vão ativando, vamos dizer, espaços nesse supercomputador que eles estavam desocupados, ou arquivos que estavam soltos, espalhados em várias pontas, e isso vai reunindo tudo ali, trazendo um propósito, trazendo um sentido para aquilo, fazendo uma conexão onde realmente você consegue expressar, entender e fazer coisas que até então eram paradigmas totalmente impossíveis ou de ilusão para você. E isso vai acontecendo à medida que a gente vai entendendo, à medida que a gente vai se permitindo fazer isso também. Eu refletindo sobre isso essa semana, eu estava vendo que este projeto, né, que a gente vive aqui no planeta Terra, foi desenvolvido nos milimétricos detalhes por grandes inteligências cósmicas, né, justamente para a nossa evolução e para o nosso reequilíbrio frente a estas energias da fonte criadora, né, para o reequilíbrio com a fonte criadora, porque, olha só, né, a gente, como diz o Gaspar, através do nosso DNA desse computador, como se fosse a nossa estrutura energética, né, tendo sequências de diversos tipos de limitações, é assim que elas proporcionam, né, Gaspar, a nossa evolução e, ao mesmo tempo, o nosso mérito de que nós mesmos possamos nos tornarmos dignos da nossa funcionalidade total, né, porque tudo no universo é mérito, né, que a gente consiga, por nossas próprias conquistas, né, ativarmos em nós
as nossas qualidades maiores, nossos potenciais maiores, até porque como uma forma de ferramenta de proteção nossa mesma, né? De que a gente, tendo capacidades limitadas, a gente também tem capacidades limitadas de gerar coisas ruins ou ter que arcar com consequências ruins, né? Imagine seres grandes poderes, grandes responsabilidades, não é sempre assim? Então, por isso, as inúmeras limitações que a gente tem ao vir aqui para a Terra. Eu até estava listando algumas, né, dizendo que tem as limitações do campo mental, que a gente não lembra as existências passadas, né? E a gente já estudou aqui a bênção que isso representa, né? Se a gente mal consegue lidar com a nossa infância desta vida, muitas pessoas ainda vivem na criança, são velhos, são jovens, são adultos, são idosos, né, velho? Mal conseguem lidar com a infância ainda dessa encarnação. Nesta encarnação já adquiriu ódios, desamores, rancores, né? E quer lidar com as suas últimas 10 vidas, 50 vidas, as últimas 150, quem sabe? E não há condições, não há tempo, não há limite. Olha só a criança como ela é pura na sua pureza, bela a correr, a brincar, tranquila, despreocupada da vida, né? Passam-se 30 anos, a pessoa tá lá, ranzinza e rabugenta. Imagina a pessoa com 15 mil anos, a pessoa com 40 mil anos, né? Os exilados de Capela, há 40 mil anos atrás, já estavam aprontando em Capela. Né? Então, olha a bênção que é, porque as memórias não são importantes. O importante são as transformações que elas causam em nós. Então, a gente tem essas limitações por acréscimo de misericórdia cósmica para conosco. Por isso esse projeto é intrinsecamente arquitetado para a nossa evolução, né? Por exemplo, a Terra nos limita na nossa formação dos nossos caracteres biológicos, né? A gente tem toda uma limitação biológica em diversos sentidos, de cognição mental, de cognição... o filtro anímico, o campo anímico é o campo do nosso subconsciente que cria a nossa realidade, que é aquele onde tudo que a gente de fato acredita, a gente cria, só que a gente não sabe o que a gente acredita de fato, né? E isso também é uma ferramenta de proteção para manter a nossa vida, o nosso universo estável, senão a gente ia criar coisa o tempo todo e não ia conseguir aprender com as lições de cada passo. Então, todas essas limitações que a Terra nos promove são para a nossa evolução, né? A nossa memória fraca, que a gente mal lembra o que fez ontem, é uma bênção, porque olha a quantidade de pensamentos que a gente tem, lembrando pouco. Imagina a quantidade de pensamentos e lidar com a mente que tem a memória viva de um dia inteiro. A gente entrar em piripaque, já que nem consegue lidar com a pouca, né? Então, a gente também tem inúmeras limitações do campo de percepções extrafísicas, muito conhecida por a mediunidade mais aflorada, né? Porque a gente mal consegue lidar também com os nossos sentimentos e emoções, quiçá com os inúmeros seres que estão ao nosso redor e até mesmo de desgostos do passado que estão desencarnados, né, ao nosso redor e muitas vezes perseguidores, porque a gente sabe que pessoas do passado, por exemplo, que a gente se relacionou no passado, e a gente foi contra a manifestação operacional da fonte criadora, ou seja, a gente foi contra o amor, a benevolência, os bons princípios, a saúde, a gente foi contra tudo isso e hoje a gente tem que arcar. E a gente foi mal contra a pessoa no passado, foi contra a manifestação operacional da criação, o que acontece? Graças ao esquecimento, muitas vezes a gente consegue reestruturar este laço, ou até mesmo, né, por exemplo, se no passado tu foi uma pessoa que abandonou teus filhos, por hipótese, né, nesta vida, quem sabe, tu não terás uma família que poderá também te abandonar, mas como que isto poderia te beneficiar? Beneficiaria, claro, no sentido de que tu iria aprender a por si mesmo dar valor a ti, né? E claro, isso facultaria com que tu não repetisse mais esta infração das leis operacionais da fonte criadora, né? Muito mais coisas são limitadas aqui graças a este grande projeto extraterrestre, né? E eu digo extraterrestre porque 99,9% do universo é extraterrestre. 99,999% é extraterrestre. Só é terrestre aqueles que são originários da Terra, que é uma fração extremamente ínfima, tanto que é muito feio dizer seres extraterrestres, né? Os seres extraterrestres riem. Porque é óbvio que são extraterrestres, né? A mesma coisa que dizer uma pessoa é extra-belunense. Beluna é uma cidade que tem 2.000 habitantes. Todo mundo é extra-belunense, né? Todo mundo é extraterrestre. E outra limitação é justamente essa. O aprisionamento que o mal proporciona
né? Porque todas as infrações frente às leis universais, essas pessoas que os praticam ficam reunidas em um círculo fechado, chamado kármico, para que entre elas mesmas elas consigam se reequilibrar, né? Tu pratica o mal com alguém, tu está ligado intimamente com essa pessoa e só terão a liberdade o dia que este ato for revisto, revisitado, for transmutado, for compensado perante o tribunal da consciência destes seres, né? Então, a gente vê que tudo isso vai nos capacitando aos poucos de tomar consciência aos poucos e ir reativando e liberando aos poucos, por nosso mérito, as nossas cordas de DNA. Exato. E você estava abordando também, Pava, essa questão, vamos dizer, da gente ir revivendo, a gente ir, vamos dizer assim, estando repetindo muitas situações aqui nessa escola. Nós vamos chamar isso como uma escola. Você falou dos capelinos, você falou de outras situações onde todos vieram para essa escola porque precisam desse ensinamento, precisam deste objetivo. E então nós passamos muitos anos, muitos milênios, muitas encarnações, sempre dentro deste, a gente chama de samsara, fazendo essa movimentação. Dentro desse projeto cósmico, como é que funcionava então? Quando você conseguia atingir um nível de maturidade, um nível de consciência, você chegava a o que chamamos hoje de mestre, maestria, ser um mestre de si mesmo, que é o caminho que os mestres ascensionados que nós conhecemos hoje, eles fizeram, eles estavam aqui, eles vivenciaram aqui, experimentaram as coisas que a gente experimenta hoje, e eles conseguiram vencer esses obstáculos, vamos chamar de obstáculos. E então, toda alma que está aqui, mesmo com essa sensação, com esse sentimento de estar aprisionada, ela almeja ir conseguindo, angariando a sua evolução, angariando as suas coisas, para ascensionar, para chegar no mesmo estado de mestre de si mesmo. Então, isso sempre aconteceu. O que a gente tinha por trás também eram seres que sempre quiseram estar no controle, sempre quiseram manter os outros seres subjugados, então dificultavam ainda mais, através da grade, através de tudo mais, essa forma de estar você conseguindo com um pouco mais de clareza, um pouco mais de lucidez, e ir fazendo esse movimento de maestria, de domínio de si mesmo. Pois bem, aí vai se passando, existem planejamentos, e sempre se soube que essa escola, ela mudaria de nível, mudaria de programação. Então, muitos foram aprovados, eram aprovados, e tinham que seguir para outras escolas, ou trabalhar nas zonas astrais desta escola, mas não tinham mais necessidade de encarnar aqui. E agora, o planeta, dentro desses projetos, ele faz uma movimentação onde ele mesmo, a escola, ela evolui. Então, muitos de nós estamos tendo hoje a oportunidade de estar nesse projeto, de estar angariando, acessar mais partes crísticas, partes da fonte, para também chegarmos nesse estado ascensionado e continuar frequentando essa escola, mas no intuito de que ela vai ser diferente do que é. Então, isso é a movimentação que a gente pode até estar chamando sempre aqui de transição planetária, que é você fazer esse movimento junto com a escola para tornar-se um mestre de si mesmo, acessando essas consciências mais expandidas, acessando partes suas de informação, de DNA, que ele vai fazendo a movimentação para o melhor uso disso que a gente estava até falando antes, esse supercomputador que você tem. Isso muda toda a estrutura, toda a etericidade do nosso ser aqui, dentro de seguir as leis universais com um propósito mais alinhado com elas, de viver principalmente nessa forma coletiva, em prol desse projeto universal extraterrestre que nós temos hoje aqui. Gaspar, e tudo isso para aprendermos a lidarmos com a ferramenta criacional da mente,
né? Afinal de contas, nosso espírito ele é milenar. E mais do que isso, gente, eu digo para vocês, todo o conhecimento de milhares de anos, centenas e centenas de encarnações estão dentro de nós, estão na nossa consciência. A gente já vive há tanto e tanto tempo. Muitas pessoas já viveram em lugares. A maioria de vocês já viveu em lugares mais avançados antes de vir para cá. Uma espécie até mesmo de descanso, uma espécie de repaginação, de entrar em contato com coisas elevadas, né? Todos já tiveram em planetas mais elevados, em locais mais elevados, até mesmo em colônias espirituais mais elevadas. E a gente já tem um conhecimento altamente grandioso, a gente já viveu nas épocas onde o conhecimento não era ocultado como é hoje aqui na Terra, a gente já tinha conhecimento das energias Vril e diversas outras coisas no passado, e nós todos temos todo esse conhecimento dentro de nós, mas aqui na Terra ela nos traz essa outra limitação, que é a mente. E a nossa mente que nós temos aqui, ela tem o quê? A tua idade que tu tem hoje aqui na Terra. E a gente, Gaspa, fica sempre dando muito mais valor e atenção para o que diz a nossa mente de 30 anos do que para a nossa alma milenar que está no outro centro de sentido ao qual ela se corresponde, que é a do coração, né, que é acessada através do sentir, né, que a gente já poderia sentir aqui na Terra, mas daí a nossa construção social nos faz com que a gente apenas busque saber através da mente, e o saber ele nunca está na mente, só o conhecimento, e o conhecimento bem limitado, a partir das nossas ciências limitadas aqui da Terra, as ciências ocultadas de nós, que trazem uma cópia imperfeita da verdade para nós, e que nos traz inúmeras caixas, inúmeros formatos, inúmeros limitações que a gente tenta com a mente descobrir e saber de tudo e saber das coisas. A gente acaba daí julgando, né? Porque a mente não tem nenhuma sabedoria. E a gente deixa de sentir a nossa consciência que está lá atrás dizendo, e ela grita, grita, e a nossa mente ainda tampa porque acha que sabe, quando na verdade a gente deveria sentir para ter compreensões mais avançadas de quaisquer coisas, né? Então nós somos seres muito rodados no cosmos, né? Como eu disse, quem veio de Capela já tem pelo menos há 40 mil anos, já estava aprontando em Capela, a ponto de ser exilado, né? Então, todo esse conhecimento está dentro de nós. E é isso que é a nossa intuição, é isso que é o saber do coração, é aí que está, a gente pode acessar através do nosso sentir, né, que a gente tem pouco hábito de fazer, e acho que a gente vai continuar batendo nessa tecla, né, Gaspar, para que as pessoas busquem o sentir, que é a forma de acessar o conhecimento infinito que existe dentro delas, porque o nosso subconsciente tem todas essas informações, né? Nosso subconsciente ele inclui toda a mente, inclusive aquelas que, óbvio, a gente não está consciente, como diz o nome, de todas as nossas outras existências passadas, né? Quem aí viveu lá em Marte, quem aí veio de Marte para Lemúria, muita gente que está aqui envolvido na espiritualidade, né? Isso. Se a gente pegar, Pava, por exemplo, quando a gente vai buscar o conceito de alma, o conceito do que nós somos. Nós somos, a gente pode pegar fractal, pode pegar eu superior, todas essas coisas que são assuntos que seguidamente a gente está falando. Mas nós somos o conjunto das experiências que vivemos. Tudo que você experiencia, isso abastece você, abastece a mônada. Então, você é as experiências vivenciadas. Ponto. Isso é qualquer alma. Então, você estava comentando, viveu nas Pleiades, viveu em Marte, viveu em Vênus. Aonde você vive, o que você experiencia, está lá. Então, fica sempre essa coisa. A gente vivenciou em planetas mais avançados. Mas e por que eu não tenho esses conhecimentos? Por que eles não afloram em mim? Porque quando nós adentramos aqui, nesse planeta, nós precisamos ocupar uma estrutura compatível. E a estrutura que é a compatível desse planeta é esse sistema de corpos sutis que nós temos aqui hoje. Dentro desse sistema, nós temos esse sistema mental, atrelado junto ao emocional, onde ele corta, ele faz uma corta, eu digo, você não consegue acessar a consciência na totalidade, ela fica limitada, você passa a agir muito mais pela mente, pelo controle, começa lá pelo instinto de sobrevivência, você quer se manter vivo, você quer continuar a vida para depois adentrar em outras coisas atreladas a ego, atreladas a uma série
de coisas que a gente ainda tem aqui. Então, nós estamos encarnando dentro desse sistema, aportando esses corpos sutis há muitas encarnações. E vão cada vez clareando um pouquinho mais, mas ainda mantém a nossa consciência muito limitada. Então, quando a gente fala que há uma oportunidade agora, que a própria transição planetária, essa adentrada no cinturão de fótons, todo esse projeto, ele é dinâmico, ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o que acontece? Você consegue ter oportunidades maiores de ir buscar essas memórias, de ir buscar essas experiências que você teve ao longo de toda a sua caminhada como alma. E dentro disso, então, o que vem de orientação maior da espiritualidade é nós buscarmos o sentir. Porque quando a mente está trabalhando, você está conectado no externo, você está atento a todo esse barulho que acontece no mundo, o tempo inteiro, durante todo o dia, você não consegue se conectar com você mesmo, você não consegue se interiorizar, sentir, porque conforme você vai sentindo, conforme você vai deixando isso também aflorar, sobe a frequência. Porque tudo é frequência, tudo é hertz. Quando você atinge uma escala de hertz um pouco mais elevada, você consegue acessar as faixas de hertz onde estão alocadas outras atualizações para você. Isso abre um pouco mais, isso conecta mais coisas, isso vai fazendo downloads diferentes. Tudo está ancorado. Esse corpo sutil, porque a gente até não se fala muito nele, mas o corpo átmico lá em cima, ele conecta você com o seu eu superior. O corpo búdico, que é o banco de dados da consciência. Por que ele está aqui no planeta Terra, dessa forma? Para você buscar memórias, para você buscar a essência da sua centelha divina, buscando lá na sua estrutura criogênica. O que é a estrutura criogênica? Onde estão armazenadas as suas informações de DNA base, de DNA da sua mônada, de onde sua alma provém. Então, tudo isso vai desabrochando, vamos chamar assim, de forma gradativa, no tempo de cada um, mas também conforme cada um se coloca no propósito, se permite estar sentindo, estar deixando a alma tocar, ela aflorar em você. Gaspar, assim como é no micro, é no macro, pessoal. Porque da mesma forma como quando nós acessamos um coeficiente maior de energia, e eu não vou dizer que é por meditar, por pensar positivo, não, é quando eliminamos uma quantidade de sombra suficiente dentro de nós, né? Liberamos pesos, liberamos culpas, liberamos, né, que a gente acha que existe. Ou seja, né, nos liberamos quando a gente trabalha todas as coisas que nos atrelam às zonas inferiores que o Gaspar falou. Quando a gente, daí sim, que realmente a gente passa aí vibrando em patamar, não adianta meditar, pode meditar 50 anos, que se tu não se livrar de certas energias dentro de ti, tu não consegue elevar a tua energia, né? É quando tu trabalha as questões com outras pessoas, quando tu trabalha os desentendimentos, quando tu trabalha os desentendimentos de ti, quando tu busca autoconhecimento a ponto de embarcar quem tu realmente é, de aceitar quem tu realmente é, de viver realmente tu, ou seja, abandonar o que as outras pessoas às vezes te impediram de ser, porque o mundo sempre vai te impedir de ser tu mesmo, e tu tem que fazer esforço de ser tu mesmo se tu quer vibrar a tua energia mesmo, soltar o mundo para que tu se liberte, e daí sim tu pode vibrar em patamares mais elevados, né? E como disse o Gaspar, tanto no micro quanto no macro, né? Espera-se que a psicosfera da humanidade, né, passe dos 80% em relação ao mundo regeneração, né? Regeneração é 100%. Espera-se que ao chegar a 80%, vai ser possibilitado em massa grandes novas possibilidades energéticas, alterações profundas no campo humano, né? E a nossa humanidade não está conseguindo chegar a 80%, por quê? Porque quando nós estávamos a 70, 75, 78, o que acontece? Começa uma guerra, né? Uma guerra falsa, que é como aquela da Ucrânia e da Rússia, né? Que na verdade é uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia. Uma falsa bandeira. E que na verdade é todo uma arapuca para pegar a ti e a mim, para que essa energia não chegue a 80%, para que a humanidade não se atualize geneticamente, para que a humanidade não se atualize
consciencialmente, suas matrizes e tudo mais. Então, o que acontece? Daí vem balões, vem mistério, vem ameaça de guerra, vem isso, vem aquilo, vem ataque extraterrestre, série da Netflix de terror, filmes de terror, jogos de terror, tudo na... E aí e eles tentam manter o máximo possível para que não chegue essa vibração, não eleve essa vibração. Porque como é no macro, a humanidade também, a hora que ela consegue expandir coletivamente a sua energia, ela torna o mérito de ter grandes positividades vindo para ela em massa, né? Então, uma coisa é certa, pessoal, o universo ele sempre vai tocar no nosso ponto mais fraco, porque é ali que a gente precisa crescer e amadurecer, todos nós, né? E porque o universo não quer seres fracos, pelo contrário, né? O próprio Darwin já disse que os mais fortes sobreviviam, mas os que mais se adaptavam, né? O universo não quer ser fraco em nenhum ponto. Nós somos os seres mais fortes e poderosos do universo, somos deuses, e é isso que o universo espera de nós, ele não espera nada mais disso. O resto é ilusão que ele vai tentar nos abandonar de alguma forma, ele vai fazer para que a gente abandone, para que a gente vá entrar de acordo e em harmonia com a fonte criadora, que é o que há de mais amor possível. Isso, uma outra coisa que é importante para a gente também abordar aqui é que a característica desse planeta é dualidade. E então até você estava falando ali, às vezes a gente vai lá viver uma coisa que ele tem um lado sombra, né, um lado que a gente entendeu como um lado mais negativo. O que acontece? Como aqui tudo funciona dentro da dualidade, imagine, a gente pode pegar qualquer assunto, tá? Mas que uma determinada ocasião, um determinado acontecimento, dentro da dualidade que tem esses polos, eu tenho uma memória de que aquela situação ela foi ruim para mim. Então, a gente pode pegar, por exemplo, fazer um favor. Eu fiz um favor em alguma determinada encarnação e isso me trouxe sérios prejuízos financeiros. Então, lá em memória, eu tenho isso gravado, que um receio, porque eu estou numa polaridade, eu estou numa dualidade disso, que isso é uma coisa ruim, porque eu acabo sempre me prejudicando. Só que o Pava, ele tem o contrário disso. Ele faz as mesmas coisas e ele tem uma visão de que isso traz várias coisas boas, benéficas para ele. Então, no momento que eu vivenciei isso, eu preciso transmutar, ressignificar esse entendimento no meu sistema emocional, trazendo ali para o mental, para que eu entenda que isso também tem o polo positivo, para que eu consiga entender dentro dessa escola que as duas coisas, elas coexistem, e é a forma como eu coloco o entendimento, como eu consigo experienciar isso, que torna aquilo, vamos dizer, negativo ou positivo. Então, isso é o que nós estamos vivenciando também. Tirando coisas dentro dessa dualidade, que elas baixavam a nossa frequência, transformando elas para o outro polo, para coisas que elevam a nossa frequência. Isso é as limpezas que a gente tanto fala, isso é as ressignificações, as curas, tirar as memórias que elas estavam com essa polaridade, que elas estavam com essa dualidade, fazer a coisa andar de forma mais harmônica. Então, isso também vai trabalhando todo o nosso sistema mental, o nosso entendimento, e faz parte desse projeto divino de reconexão com a fonte. E a gente fala reconexão porque nós nunca perdemos a conexão. Nós vamos dizer assim, reativar uma fonte de dados que sempre esteve aí. Viu, pessoal, como a gente fica sempre com tudo registrado no nosso subconsciente e a gente se torna responsável por todo o registro. Por isso que eu digo que a gente nunca está consciente daquilo que a gente acredita. Nunca, é raro, pouquíssimas coisas. Porque a hora que a gente toma consciência, a gente pode mudar. Né? E esse é o trabalho de vida que a gente tem. Pessoal, esse é o aglomerado de informações que nós tínhamos para passar para vocês hoje. Tenho certeza que para muitos de vocês vão fazer sentido, para alguns umas frações, para outros outras frações. E tenho certeza que poderá trazer para todos uma nova compreensão ou até mesmo possamos ter auxiliado para que tenha alguma nova compreensão. Então, Gaspar, eu agradeço muito a tua presença. Gratidão, Pava, gratidão a todos também. Para mim, é sempre muito especial estar aqui com você, com as pessoas aqui que assistem o seu canal, porque a gente sempre sente a vibração, o carinho
e o interesse que as pessoas têm em estarem se melhorando. Queria também dar os parabéns para você por todo esse trabalho que você faz. Obrigado. Exato. E também para as pessoas que estão envolvidas com você nesse trabalho, nessa egrégora, porque realmente a gente percebe que há uma intenção, há uma movimentação muito grande, né, em prol disso que você estava falando, inclusive, de chegar nesses 80%, 90%, 100% e podermos todos viver de uma forma muito melhor. Então, gratidão. Gratidão, Gaspar. E gratidão a todos vocês, pessoal. Esperamos que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, converse com a gente, compartilhe com seus amigos e, se não for inscrito, se inscreva no canal apertando este botãozão maravilhoso para receber sempre atualizações. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!